Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o capítulo 5, que é o primeiro capítulo do bloco empírico. A partir daqui nós vamos falar especificamente de recursos naturais, divididos, enfim, de diversas formas. Tá certo? Os capítulos anteriores, eles nos forneceram uma base, tanto conceitual quanto metodológica, uma forma de análise integrada dos aspectos naturais e sociais, do tempo e do espaço, lembram? Que nos dão apoio agora. A partir dessa base, desses 4 capítulos, nós podemos analisar qualquer recurso natural utilizando desse conhecimento conceitual e metodológico. Por exemplo, o capítulo 1, ele nos ajuda agora a definirmos o petróleo, ou os hidrocarbonetos, com recursos. Na verdade, o petróleo não é exatamente um mineral, ele é um mineraloide, assim como o carvão mineral. Ele se parece com um mineral. Mas para ser mineral tem que ter estrutura cristalina, Bom, enfim, isso é um detalhe. Mas nós consideramos, então, o petróleo como um recurso natural, mineral, não renovável, para fins energéticos, especificamente com foco para fins energéticos, embora vocês vão ver no capítulo que ele tem muitos outros usos e finalidades. Já o capítulo 2, ele nos ajuda a entender por que as reservas de petróleo estão aqui e não ali, porque elas ocorrem em bacias sedimentares, e porque preferencialmente nas bacias submersas, dada o acúmulo de algas e plânctons, tanto fito quanto zooplânctons, ao longo de milhares de anos, etc. Matéria orgânica acumulada, Bom, o capítulo 2 nos ajuda a entender isso. O capítulo 3, ele já nos ajuda a fazer uma análise do território e como que o território se organiza em função daquele recurso natural, ou de um conjunto de recursos naturais, Então, por exemplo, há muita relação do petróleo, da nossa ampla demanda por petróleo, com o fato de o Brasil ter um sistema de transportes predominantemente baseado no modal rodoviário. Isso não é uma organização do território? Tá? E o capítulo 4, ele nos ajuda a analisar os hidrocarbonetos em relação à sua potência, à sua eficiência, certo? As questões ambientais envolvidas, mas principalmente potência, eficiência, comparativamente depois em relação aos outros, e eles entre si. A gente sabe que existe bastante diferença da queima do petróleo com a queima do gás natural e do carvão mineral, por exemplo. Bom, enfim, esse capítulo ele não contempla apenas os hidrocarbonetos, mas também o urânio. Porque o urânio, embora não seja um hidrocarboneto, ele também é um mineral, recurso mineral natural, não renovável para geração de energia. Tá ok? Muito bem. Bom, continuando. Vocês viram aí no texto que os hidrocarbonetos, eles são prevalecentes fortemente ainda na matriz energética mundial, no Brasil e mundial. Está por volta de 80% da matriz energética baseia-se nos hidrocarbonetos, petróleo, carvão e gás natural, nessa ordem que tende a se inverter
daqui umas décadas, porque o gás tem crescido muito, mas a gente vai falar disso depois. Agora, por quê? Com toda essa discussão de poluição, etc., quais são as razões dessa prevalência? É muito, muito simples pensar nisso, porque os hidrocarbonetos, eles são muito baratos e muito abundantes no planeta. São de fácil uso. Por exemplo, as tecnologias necessárias para o uso dos hidrocarbonetos, elas são há muito conhecidas. Qualquer país pode fazer uso de qualquer um desses hidrocarbonetos sem maiores problemas, tanto em termoelétricas, quanto na indústria, quanto no meio de transporte, enfim. E também, os hidrocarbonetos, eles são eficientes enquanto recurso energético. Claro que alguns são mais eficientes, que, por exemplo, a queima do gás é mais completa e tal, né? Mas, enfim. Então, esses aspectos fazem com que os hidrocarbonetos, a despeito de toda a discussão ambiental, etc., e de fato ser finito, que é uma questão não definitiva, né? Porque a tecnologia, conforme vai se desenvolvendo, vai se descobrindo e conseguindo explorar em reservas mais profundas, etc. Só que essa prevalência, ela está acontecendo alguma coisa agora que, putz, vou ter que rever esse capítulo aí, viu? Estava prontinho. Agora veio o coronavírus, trouxe elementos muito novos para essa questão, que eu vou ter que dar um jeito aí de incorporar no capítulo. Mas como nós estamos tendo contato direto, a gente pode começar a pensar nisso agora, né? Por exemplo, foi a primeira vez na história que a demanda pelo petróleo caiu tanto que ele chegou a ter uma cotação negativa. Nunca tinha acontecido isso antes. O preço do barril chegou, se não me engano, $13,10 negativos. Como assim negativo? É um negócio meio complicado de entender, né? Mas é o preço que quem produz paga para mantê-lo estocado. Então, a produção tende a cair bastante, só a Petrobras diminuiu cerca de 200 mil barris dia a produção. Mas isso eu vou deixar para o nosso colega Caio, que vai gravar um vídeo para vocês. Ele é petroleiro, aluno da geografia. Ele está gravando um vídeo com informações mais específicas, ok? Então, essa forte queda na demanda, nesse período de pandemia do Covid-19, ela é resultado da forte queda da atividade industrial, fortíssima queda no transporte aéreo. Hoje eu estava vendo na BBC News que o aeroporto de Heathrow, em Londres, o movimento caiu 97%. Ou seja, está aos moscos. Olha que incrível. E também uma circulação de automóveis muito menor, etc. Embora o petróleo tenha muitos outros usos, esses são os principais. Então, eu estou dizendo essas coisas como coisas novas e interessantes estão acontecendo no mundo e na geopolítica do mundo, porque os recursos energéticos eles estão imbuídos dessa questão geopolítica, né? Basta ver as disputas lá, Arábia Saudita e Rússia, em torno do preço do petróleo, etc. E, ao mesmo tempo, nos trazem realidades muito tristes, porque alguns países que dependem exclusivamente do petróleo, como a Venezuela, que já estava numa situação muito ruim, economicamente, politicamente, socialmente, etc., agora há mais
famintos na Venezuela do que na Somália e na Etiópia. É um impacto impressionante, porque toda a economia depende do petróleo, e aí, com essa cotação, eles ficam completamente sem renda. Né? E isso é muito triste. Tem um conceito que eu vou mencionar depois. Tem dois conceitos que eu vou logo em seguida mencionar, que nos ajudam a entender como é que um país tão rico, porque as reservas de petróleo da Venezuela são maiores do que da Arábia Saudita, as reservas. A Arábia Saudita produz mais, mas as reservas venezuelanas são maiores. Como um país tão rico pode ser tão pobre? E aí a gente volta àquela questão do capítulo 1, que não dá para associar recurso com riqueza. Eu não posso chamar recurso natural de riqueza natural, porque estaríamos pressupondo que o primeiro se reverte no segundo, e a gente vê que boa parte das vezes isso não ocorre, né? Tá dando para ouvir direito? Acho que eu estou falando meio baixo. Eu que vou ver, né? Depois eu vou ver como é que ficou a gravação aí. E por outro lado, pessoal, outras mudanças têm ocorrido no cotidiano, né, de todas as cidades. Ao mesmo tempo que a demanda por petróleo diminui, a demanda doméstica por gás e eletricidade aumenta muito, porque está todo mundo em casa, então você usa mais gás, todo mundo agora fazendo bolo, fazendo pão, até eu. E, é claro, estando mais em casa, aumenta muito o consumo de energia elétrica também, tá certo? Bom, eu já estou com um livro encaminhado para a editora, já está em fase de produção, eu vou ver se eu consigo parar isso um pouco para tentar incorporar essas novas questões aí, porque não dá para deixar o capítulo 5 assim, do jeito que está. A perspectiva, logo no início, né, é que os hidrocarbonetos ainda sejam responsáveis por 75% da matriz energética mundial em 2040. Eu não sei. Isso é o que a Agência Internacional de Energia disse há um tempo atrás. Eu não sei o que a gente pode dizer agora, precisamos analisar melhor isso. Ok? Bom, pessoal, aí o texto continua trazendo informações históricas, né, a respeito do petróleo, as crises da década de 1970, né, de 73, 79, com a Revolução Islâmica. E as razões dessa crise eu não vou discutir agora com vocês, está lá na página 8 do texto, concentra bastante essa discussão, mas eu peço que vocês leiam, porque tem muitos fatos ali envolvidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel, o fechamento do Canal de Suez, a nacionalização das reservas pelo Irã, em oposição às Sete Irmãs, depois a Guerra de Yom Kippur, e depois a criação da OPEP, enfim, muitos fatos ocorreram ali, que são os pressupostos históricos das crises do petróleo dos anos de 1970. Então, é bom a gente conhecer isso, sabe? E nessa crise, eu me lembro logo após a primeira crise, 2, 3 anos depois, eu me lembro em 1976, eu me lembro, o primeiro posto de gasolina que vendia álcool para automóveis, ou seja, o mundo inteiro, todos os países buscaram soluções, e as soluções todas eram voltadas ou para a produção de mais petróleo. Então, o Reino Unido conseguiu explorar mais petróleo no Mar do Norte, etc. Ou diversificação das fontes de energia, né? E aqui no Brasil, houve vários planos para essa diversificação. O Procarvão, o Plangás, mas o que deu certo mesmo assim, foi o Proálcool.
Depois nós vamos falar mais sobre o pró-álcool, lá no capítulo 7, que é relacionado à biomassa, e uma parte dele é relacionada à biomassa para a produção de energia. Tá certo? Então, comparem, por exemplo, a matriz energética do Brasil de 1970 com a matriz energética de 2013. Essas duas matrizes estão na página 19, para vocês verem o efeito da crise do petróleo. Inclusive, a energia nuclear entrou na matriz. Ela é pequena ainda, a gente vai ver, mas, enfim, já está contribuindo. E outras agora mais ainda. Muito bem. Em relação ao pré-sal, que vem logo em seguida, ele já era estudado, ou seja, explorado, né? Lembra do sentido de explorar para estudar, né? Não é apropriação, é estudar. Acho que isso está no capítulo 6. Ele já era estudado desde os anos de 1970. A Petrobras enfrentou décadas desde sua criação de explorações e estudos sem resultados, até que começou a se voltar para o mar, para as bacias submersas, e começou a ter mais sucesso ali, e a partir dali criou o SEMP, lá no Rio de Janeiro, vocês veem aí no texto, né? E desde os anos 70, o pré-sal sendo estudado, só nos anos 2000 que eles começam a dar resultado. Mas muitos bons resultados, tanto é que em 2006, se não me engano, acho que é 2006, o então presidente Lula anunciou a autossuficiência do Brasil em petróleo. Veja, nos anos 70, nós acho que importávamos cerca de 90% do que usávamos. Em 2006, nos tornamos autossuficientes na produção de petróleo, com reativação da indústria naval, etc., que antes os petroleiros e os navios eram produzidos em Singapura, não sei aonde. Me lembro, nessa época, houve uma reativação de todos os estaleiros, criação de novos estaleiros, de refinarias, etc. O Brasil chegou a bater o Reino Unido no ranking das maiores economias. 2008, talvez, entre 6 e 8, ele passou o Reino Unido, passou a ser a sexta maior economia do mundo, despontando com uma potência energética mundial, que as quantidades de petróleo são absurdas. O Caio vai falar sobre isso no pré-sal. E com um marco regulatório do pré-sal, prevendo que parte dos royalties, de uma parte dos royalties, 30% iria para a saúde, 70% para a educação. O gigante estava acordando mesmo. Opa, como assim? 70% de investimento na educação, potência energética, saúde, como assim? Golpe? Eu estou colocando isso como uma opinião minha, ok? Uma interpretação minha. Eu estou plenamente convencido que o pré-sal é uma das razões do golpe parlamentar que nós vivemos no meados dos anos 2010. Tanto é, e há algumas evidências, né? A visita do Serra para Chevron logo antes do golpe, a primeira visita internacional do Temer foi para a Noruega, né, que é um dos principais produtores de petróleo. Enfim, mas é isso. E esse leilão, eu vou deixar para o Caio falar, que ele está lá dentro e ele fala com mais propriedade sobre essas coisas aí que estão acontecendo. Ok? Então, pessoal, continuando aí no texto, vocês vão ver na página 21 aqueles dois conceitos que eu mencionei há pouco. Um deles é o conceito da doença holandesa e o outro é da maldição dos recursos naturais.
né? Leiam esses conceitos, vão entender melhor a situação da Venezuela, da Nigéria, enfim. E da Holanda, na época em que foi criado esse conceito, né? É bastante interessante. Página 21. Tá? Então, o caso da Venezuela, essa maldição dos recursos naturais, você tem um país muito rico de uma coisa só, né? E totalmente apoiado nesses recursos que existem em abundância. Então, o país fica muito vulnerável politicamente, porque o Trump pode dar uma canetada lá e mudar o preço do petróleo, porque eles têm as reservas, né? Economicamente, porque uma queda no preço acaba com a economia do país, e socialmente, todas as decorrências dessas, né, vulnerabilidades políticas e econômicas se refletem no âmbito social, que é o mais triste, que é uma calamidade social, o que está acontecendo lá. Tá certo? Aqui no Brasil, eu mencionei há pouco que o país se tornou autossuficiente na produção de petróleo. Mas existe um paradoxo aí, porque nós não somos autossuficientes em diesel e gasolina. Aliás, nós somos muito dependentes de óleo diesel. Por quê? Porque não houve um plano nacional conjugado de transporte com energia, etc. Não. A gente tem um país basicamente rodoviário, né? A carga, quase toda a carga do país roda sobre rodovias, caminhões que precisam de diesel, e nós não conseguimos, com todas as refinarias, produzir diesel suficiente. Então, o diesel, na verdade, ele é um gargalo para o país. Por isso que quando os caminhões param o país, tudo. Né? Esse é um grande problema para a gente. Até que a gasolina, nem tanto, porque nós não somos tão dependentes e quase todos os automóveis hoje são flex. Se não tiver gasolina, você põe álcool e pronto. Então, essa autossuficiência ela é paradoxal, porque nós somos bastante dependentes do diesel, dado que nós criamos por pressão das sete irmãs e das montadoras, nós somos um país rodoviário, basicamente, para manter essa dependência nossa, né? Um novo colonialismo. E as nossas refinarias, que foram criadas, elas foram criadas para as primeiras, né? Todas elas primeiras, para refinar petróleo fino, petróleo saudita. Né? E quando começou a se descobrir petróleo na bacia de Campos, pós-sal, ele era mais grosso. E as nossas refinarias não estavam bem adaptadas para refinar esse óleo mais grosso, elas estavam adaptadas para refinar óleo importado. E Deus é brasileiro, né? nos presenteou com o pré-sal, que é um óleo finíssimo, que é um óleo de altíssima qualidade. Né? Então, as perspectivas são boas. Se politicamente a coisa foi conduzida bem, né? Se não privatizarem, não entregarem tudo, igual estavam querendo fazer, igual estavam querendo fazer com a Embraer, graças a Deus essa crise tem coisas boas. A Embraer não foi vendida e a perspectiva da Petrobras ser vendida deve ter diminuído bastante. Eu vou conversar com o Caio sobre isso. Bom, depois o texto entra em gás natural, toda a parte de formação do gás, histórico de uso, tudo isso está aí no texto. Eu só estou destacando alguns pontos, tá? E reparem que gás é um recurso natural de difícil classificação, porque ele pode ser muita coisa. Pode ser o gás natural associado ao petróleo ou não associado ao petróleo.
pode ser o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e aí é um derivado de petróleo, ele não é mais um recurso natural. Como a gasolina não é mais um recurso natural, o GLP também não pode ser. Ele já foi totalmente processado para, né, surgir. Depois também tem outros gases, o biogás, o metano, o GNV, o gás natural veicular, o próprio hidrogênio, que a gente vai ver no capítulo 9, que é a grande promessa aí para o setor de transportes. Tá? E o texto continua com o histórico do gás no Brasil, uma história interessante, a ocorrência no Brasil, até chegar no gasoduto Brasil-Bolívia. Esse gasoduto deu assim, um shift assim, no setor industrial e energético, porque ele permitiu que muitas termoelétricas passassem a usar gás, etc. E, então, em parte, tem sido bom para o Brasil e bom para a Bolívia também, que a Bolívia tem um aporte de recursos que ela não tinha. A Bolívia, vocês sabem, é considerado o país mais pobre da América do Sul. Então, esse aporte de recursos tem servido para os bolivianos, para as políticas sociais, para a diminuição das desigualdades. Pelo menos até onde o último presidente que foi deposto lá, a situação mudou lá recentemente. E, a despeito das grandes quantidades de gás natural que nós temos no pré-sal, que é o gás associado ao petróleo, nós temos grandes reservas de gás não associado, lá no maciço de Urucu, no meio da Amazônia. Né? Mas esse gás associado, em grande quantidade, ele não é... Nós ainda usamos, a maior parte do gás que nós usamos ainda é do gasoduto Brasil-Bolívia. Por quê? Porque ele é mais barato e a infraestrutura já existe. Lembrando que para se apropriar de um gás, você tem toda uma infraestrutura diferente da do petróleo, os navios, os transportes, tudo diferente. Então, o Brasil está acomodado aí, continua importando gás da Bolívia, né, preferencialmente. De qualquer forma, o gás natural é a fonte de energia que mais tende a crescer, tanto no Brasil quanto no mundo. Tá? E no Brasil, há grandes centros de pesquisa, eu até vou anunciar um que eu faço parte, que é o RCGA, Research Center for Gas Innovation. Entra nesse site aí, vocês vão ver quase 50 grandes projetos de pesquisa voltados para o gás. Depois o texto trata do gás de xisto, que para nós não tem o menor interesse, embora nossas reservas sejam grandes. Dá uma olhada no mapa da página 32, para vocês verem o potencial de gás de xisto, de fracking, né, que existe na bacia sedimentar do Paraná. Mas, com a fartura de gás que tem, de forma muito menos complicada, eu acho isso um tema desinteressante nesse momento. Mas precisamos conhecer porque outros países, enfim, e aí tem questões ambientais importantes aí envolvidas que vocês vão ver no texto, tá? Isso aí. Pessoal, em seguida, o texto menciona um terceiro hidrocarboneto, que é o carvão mineral. Né? Vocês sabem, o carvão vegetal é aquela lenha queimada até um certo ponto. O carvão mineral, ele advém da sedimentação de celulose, de matéria vegetal lenhosa. Então, é matéria orgânica, como o petróleo, mas é outro tipo de matéria orgânica. Prestem atenção, não menosprezem esses dados da geografia física, da formação. Isso vai dar mais subsídios para as nossas análises, né? Inclusive para entender por que no Brasil tem um carvão de baixa qualidade, por exemplo. Então, estuda lá a formação do carvão
e que vocês vão entender melhor essas questões. O carvão brasileiro, ele é muito superficial. Então, como ele é superficial, ele contém muitos materiais minerais associados, que lhe tiram calor, né, como argilas, e também umidade. Então, existem dois tipos de minas de carvão, basicamente, as surface mines e as deep mines. As surface mines, como as do Brasil, naquele S lá da região sul, que vocês vêem no mapa aí, não lembro que página, nas bordas da bacia sedimentar do Paraná, né, na região sul, é o único lugar que tem explorável economicamente, principalmente o Rio Grande do Sul. Embora a qualidade seja ruim, ainda assim ele é explorado, etc. Essas surface mines, elas causam, a despeito de o carvão ter essa qualidade mais baixa, e aí no texto vocês vão ver os diferentes nomes do carvão da mais alta qualidade, lignito até. Há um impacto ambiental muito maior, porque são minas superficiais, para você atingir as camadas logo abaixo da superfície, tem que tirar tudo, vegetação, solo, tudo, e esse impacto é mais espalhado. É igual ao bauxita, a gente vai ver no próximo capítulo. Não é toda mineração que o impacto é pontual, não. Se o mineral ocorre em camadas, o impacto se estende territorialmente. Porém, socialmente, o impacto é menor, comparativamente às deep mines. Não estou falando de emissão de poluentes, de contaminação, não. Estou falando de acidentes. As minas da Turquia, da China, elas são deep mines. O carvão é de melhor qualidade, só que os acidentes são muito frequentes, porque elas são muito profundas e todas as condições lá embaixo, e de vazamento de gás, e de desmoronamento, de explosão e tudo mais. Quantas vezes a gente vê aquelas notícias tristes lá de mineiros que foram soterrados na Turquia, na China. Então, tem essas diferenças, tá? Entre o carvão da deep mine. Por outro lado, o impacto ambiental ele é bem menor, porque é para baixo, você não devasta, não precisa desmatar grandes porções territoriais e extrair solo e mexer com a rede hidrográfica, etc. Né? O importante é sabermos que o carvão é a fonte que mais diminui no mundo. Embora seja muito forte ainda, predominante em países como Índia, China, também Estados Unidos, etc., tem decrescido muito. No Reino Unido, a contribuição do carvão está em queda livre, enquanto o gás aumenta. Gás natural. Né? E no Brasil, ele é gradativamente substituído pelo gás natural, principalmente do gasoduto Brasil-Bolívia. Vocês podem reparar no mapa do gasoduto, da página 28, vocês podem reparar que tem uma ramificação para o sul, pela região sul, para atender as termoelétricas do sul, inicialmente movidas a carvão. E como também tem uma ramificação única, assim, para Cuiabá, vai direto para Cuiabá, para atender a termoelétrica Mário Covas lá. Então, basicamente, essas termoelétricas, ao longo aí do gasoduto Brasil-Bolívia, né, no momento de necessidade, o ideal seria assim, que apenas em momentos de necessidade elas seriam acionadas, porque é muito mais caro gerar energia por termoelétrica do que uma hidrelétrica que já está construída. Tá bom? Então, basicamente, o papel do carvão tem diminuído, tanto no Brasil como no mundo, e basicamente está sendo substituído principalmente pelo gás natural. Tá ok? É isso aí.
Opa, pessoal, estamos chegando já no final. A última parte do capítulo 5 trata do urânio, que, embora não seja o hidrocarboneto, é um mineral não renovável para geração de energia. Não renovável, toda vez que eu falo isso, vocês percebem que eu dou um torço o nariz um pouco, né? Porque o que se usa de urânio é muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem muitas reservas de urânio. Só que só uma mina funciona ativamente, que é a mina de Caetité, na Bahia. É uma pequena mina, porque as quantidades extraídas são pequenas, é muito diferente de minério de ferro, etc. Uma mina de urânio é pequena, embora cause problemas ambientais, impactos, radiação, etc., ele é bem menor, porque a quantidade de urânio utilizado é muito menor do que qualquer outro. Pensem, 1 quilo de urânio é o equivalente a 3.000 toneladas de carvão, em termos energéticos. 1 quilo de urânio pode gerar a mesma energia que 3 milhões de quilos, 3.000 toneladas de carvão gerariam. Só por aí vocês têm uma ideia da dimensão territorial do recurso, né? Como ele ocorre. Toda vez que eu falo é finito, não renovável, eu torço o nariz mesmo, porque eu nunca vi nenhum mineral se exaurir da face da Terra. A gente já viu animais entrarem em extinção, os minerais nunca vi, e eu não acho que eu vou viver para ver. Enfim. Por quê? Porque a tecnologia está sempre indo atrás de mais profundos, aquilo que não é economicamente viável hoje pode vir a ser amanhã, e assim vai. A eficiência do uso aumenta. Então, eu vou precisar cada vez menos para atender a demanda. Uma coisa da eficiência energética é uma questão muito interessante, porque eu fiz, no ano passado, um estudo comparativo da matriz energética do Brasil com o do Reino Unido. E tem um período em que a produção total de energia do Reino Unido decresce. Na última década, por exemplo. Só que o PIB aumenta. Ou seja, estão conseguindo um PIB maior com menos energia. Isso é um sinal de eficiência energética. Né? Foi depois eu não vou ficar falando isso, mas assim, logo depois que o Brasil tomou a frente do Reino Unido no ranking das maiores economias, a coisa começou, alguns anos depois, começou a se reverter. Aí passou novamente, e aí o Brasil continuou aumentando o total de produção de energia, mas o PIB não cresce na mesma proporção. E depois eu passo para vocês esse texto, se vocês quiserem, tá? Quando a gente analisa uma fonte de energia, não caiam num erro de considerar uma fonte de energia boa ou ruim a priori. Isso é coisa de senso comum. A termoelétrica, sou contra. Não sei, depende do contexto. Num contexto lá no meio da Amazônia, que tem uma maior reserva de gás de ótima qualidade, lá você não precisa desmatar, não precisa inundar, não precisa, pode ser que seja melhor do que fazer uma outra Balbina. Né? E a energia nuclear, ela é muito envolvida em questões calorosas, de protestos, e depois tem uma fase a favor, porque ela não emite gases de efeito estufa, e depois volta a ser contra por causa de Fukushima, ela é toda, né, envolvida em questões calorosas. Então, a gente tem que nós temos que ser bem analíticos quando tratamos de fontes de energia, certo? Se libertar um pouco desses calores aí das paixões, vamos ver o que tem de vantagem, o que não tem, para a gente fazer uma análise mais criteriosa. Então, quais seriam as vantagens da energia nuclear? Tem várias.
Tem várias. Você imagina 1 quilo de urânio contra 3.000 toneladas de carvão, o quanto essas 3.000 toneladas de carvão iam gerar de poluição em relação a esse 1 quilo. Ah, mas se explodir, aí tem o lixo, etc. Se explodir, se tiver algum problema, aí é ruim. Mas isso não está relacionado ao recurso em si, mas como ele é gerido. Isso é uma coisa que tem que sempre considerar. Não é um recurso que pode ser bom ou ruim. Não é o etanol pode ser bom ou ruim. Na forma como é produzido, pode ser socialmente mais excludente, ambientalmente mais inadequado, enfim, não é o recurso em si. Porque você tem, por exemplo, países em que 70% da energia elétrica vem de usinas nucleares, como a França, e outros também, no Canadá, Japão, nunca o Japão vai poder substituir a energia desse país, por outras fontes. Não tem, por enquanto não tem o quê? Então, com Fukushima ou sem Fukushima, eles vão continuar usando. Né? Então, é uma fonte de energia superpotente. A gente analisa muito, comparativamente, a potência de uma matriz energética com outra, muito em função do quanto a energia nuclear contribui, e quanto a lenha contribui também, que lenha é o oposto. Não polui o ar, contanto que não exploda. E tem uma outra vantagem que é muito geográfica. Boa parte dos recursos naturais para a geração de energia, eles são engessados geograficamente. Por exemplo, para eu gerar energia hidrelétrica, eu tenho que ter um determinado rio com um determinado relevo, então eu tenho que ir lá. E se esse lá estiver longe da demanda, eu vou gastar bastante para trazer essa energia para cá. Energia eólica é assim também, eu só posso ter energia eólica onde tem vento, solar, idem, tá certo? Agora, termoelétrica e termonuclear, você coloca onde você quiser. Eles não estão atrelados a fatores físicos geográficos, mas sim socioeconômicos. Então, normalmente, estão próximos da demanda ou mais ou menos perto, assim, para não perder eficiência, lembra? Eficiência, perdas. Então, houve muito movimento. Agora, tem as desvantagens, né? Tem os riscos, embora depende muito do contexto, né? O Canadá, França e Japão, com exceção de Fukushima, França, Canadá, nunca houve nenhum acidente, né? Depende do contexto. É uma tecnologia. Outra vantagem, desculpa, eu já estou falando das vantagens, esqueci de uma vantagem. Uma vantagem é que ela estimula muito o desenvolvimento tecnológico, científico. Tá? E o Brasil cresceu muito. Hoje o Brasil não depende mais da tecnologia estrangeira para fazer as usinas de Angra funcionarem, como dependia no início. Né? Até o enriquecimento de urânio é feito já em Resende, se não me engano. Agora, voltando lá para as desvantagens, além dos riscos de acidente, etc., pode ser desviada essa tecnologia para armamentos, mas isso depende do contexto político, geopolítico. E agora, uma desvantagem que ninguém escapa, nenhum país escapa, é a vida útil das usinas termonucleares. As usinas termonucleares, elas têm uma vida útil de algumas poucas décadas, 4, 5. E é por isso que ela passou pico de energia nuclear, porque a maioria delas já está no fim da vida útil e há uma forte resistência de renová-las. Você tem que fazer um grande trabalho de renovação na usina para estender a vida útil dela. Isso custa caríssimo e tem todo um estigma por trás da energia nuclear, né? Então, eu creio que boa parte das usinas que chegarem ao seu fim da vida útil não serão renovadas, como na Alemanha, que eles pretendem zerar a energia nuclear, se já não zeraram,
era até 2020, se não me engano, que nos zerar, preciso ver isso. Então pode ser um tema aí para atividade, né? É a tendência da energia nuclear em determinado país ou no mundo. E eu me lembro, agora vocês vão se assustar, o primeiro movimento ambientalista internacional que eu me lembro que participei e tenho conhecimento foi contra a energia nuclear. Então, nós éramos estudantes de primeiro ano de geografia, todo mundo usava um brochinho assim, energia nuclear? Não, obrigado. Isso tem várias línguas, eu coloquei lá os broches no livro, no final do capítulo 5. Os broches em tudo quanto é língua, árabe, japonês, chinês, inglês, espanhol, enfim. E aqui no Brasil, esse movimento ele estava muito forte justamente quando estava se preenchendo o reservatório para fazer a usina de Itaipu funcionar, que foi por volta de 1982, quando estava tendo o Congresso Nacional da AGB em Porto Alegre. Estava lá com os meus 18 aninhos. Então, era uma mistura de movimento, porque o preenchimento do reservatório de Itaipu inundou 7 quedas, né? E aí, então era o adeus às 7 quedas, e aí movimento contra energia nuclear misturado, etc. Quanto tempo, hein? Bem-vindos a Deus. Estamos aqui. Bom, pessoal, é isso. Capítulo 5, só pincelei alguns pontos importantes. Não deixem de ler, ele tem muita informação relevante, tanto informações históricas, quanto informações da geografia, da dinâmica da natureza, como esses recursos ocorrem assim, um assado aqui ou ali. Tá? Então, façam, cada grupo, por favor, uma atividade e vocês podem, de repente, propor uma outra atividade, né? O que será do petróleo pós-Covid-19, por exemplo? Vocês podem tentar ler alguma coisa e escrever algo dentro daquela página que vocês têm, escrever algo das perspectivas, né? Do petróleo ou da energia nuclear pós-Fukushima, enfim. Não precisem ficar totalmente presos às propostas que eu dou ali. Vocês podem me falar, professor, manda um e-mail, que tal fazer sobre isso? Não, ok, beleza, tá bom? Importante que vocês leiam e façam, porque ao fazer, a gente consolida, né, o que a gente aprendeu e pratica essa análise geográfica aí dos recursos naturais. Ok, pessoal? Então é isso aí. Bom fim de semana. Não sei se esse vídeo vai ficar pronto ainda nesse fim de semana, mas acho que vai. E boa semana para vocês. Até a próxima.